Olá pessoal, e hoje finalmente iremos falar sobre Revolução Russa. Um tema muito importante que marca o início do século XX. Também é um tema recheado de segredos, verdades secretas, tem uma certa picância e, infelizmente, muita crueldade. A Revolução Russa foi uma revolução que ocorreu na Rússia em 1917 e derrubou a forma de governo existente, que era o czarismo. A Rússia era um gigante governado por um imperador, que em russo a gente chama de czar. O nome dele era Nicolau II. Ele fazia parte de uma dinastia, ou seja, uma família que governava a Rússia há mais ou menos 300 anos. Com a Revolução Russa, nós vamos ter o fim da dinastia Romanov e o início de uma nova forma de governo, que vai ser o socialismo, comandada por Lenin. Vamos falar então sobre os antecedentes da Revolução Russa. Antes da Revolução, a Rússia era um gigante. Bom, até hoje ela ainda é um gigante, imagina naquela época. Ela ocupava territórios da Europa e da Ásia. O seu território correspondia a milhões de quilômetros quadrados. A sua forma de governo era o czarismo, e o czar que governava a Rússia era o Nicolau II, que era casado com a czarina Alexandra ou Alexandra. Eles tiveram 5 filhos: a Maria Tatiana, a Olga, a Anastácia e o jovem Alexei. A Rússia era muito atrasada, apesar de ser um gigante como potência, ela era considerada uma potência atrasada, principalmente se nós compararmos as potências como a Inglaterra, a Alemanha, a França e até a Itália. Ela tinha uma industrialização muito fraca. Quase 80% da população russa vivia no campo e vivia em condições miseráveis, passando fome e morrendo de fome. Para piorar, a Rússia vai se envolver numa guerra contra o Japão, que era uma potência asiática que se destacava naquele contexto. E ela vai perder essa guerra. A população vai ficar muito revoltada, porque eles já estavam vivendo uma condição muito ruim. E para uma guerra você precisa de trabalhar mais, de pagar mais impostos, os homens vão para a guerra. Enfim, o país ele fica numa situação muito ruim. E aí em 1905, um padre vai organizar uma passeata, uma manifestação pacífica, que tinha milhares de pessoas. E elas tinham como objetivo marchar até o palácio do czar e pedir para ele melhores condições de vida. Enfim, o czar mesmo nem estando lá, acabou ordenando que se a população se aproximasse muito, era para que a guarda abrisse fogo, e foi isso que aconteceu. 3.000 pessoas, se machucaram, muitas pessoas morreram, e esse acontecimento ficou conhecido na história como Domingo Sangrento. Bom, então no campo social a gente já percebeu que o povo não estava nada satisfeito com o governo do Nicolau II. E na política, o que estava acontecendo? No início do século XX, lá na Rússia, vai se formar um partido político, o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido vai dar origem a 2 facções, os bolcheviques e os mencheviques. Bolcheviques, vermelhos, maioria. Mencheviques, brancos, minoria. Então nós tínhamos de um lado os bolcheviques, que eram a maioria, os vermelhos, liderados pelo Lenin, que queriam uma revolução já. E do outro lado nós tínhamos os mencheviques,
que eram a minoria, os brancos, que queriam uma revolução sem violência e eram liderados pelo Martov e pelo Plekhanov. Depois do Domingo Sangrento, o czar Nicolau II resolveu não, né? Na verdade ele se viu obrigado a fazer algumas mudanças políticas na Rússia. Então ele autorizou a formação de uma Duma. O que é Duma, pessoal? Duma é parlamento. O que é um parlamento? É um órgão representativo do povo, porque sim, a Rússia era uma autocracia, era um governo de um só. A partir do Domingo Sangrento, então, nós vamos ter um órgão representativo do povo, que é um parlamento. O parlamento russo, a Duma, acabou que não deu muito certo, porque em meio às leis que foram criadas, tinha uma lei criada pelo czar, que podia mandar e desmandar a qualquer momento, anulando assim o poder da Duma. Para piorar toda essa situação, em 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial. A Rússia acaba entrando na Primeira Guerra Mundial do lado da Entente, a Inglaterra, a França e a Rússia. Isso só vai piorar a situação da Rússia, que não vinha nada bem. Apesar de ser um gigante, era muito atrasado industrialmente falando, o povo passava por condições miseráveis, muita gente estava morrendo de fome, já tinha tido aquela guerra com o Japão e a Rússia tinha perdido. E para piorar a situação, nós tivemos lá o acontecimento do Domingo Sangrento, que foi aquela passeata em 1905, onde muitas pessoas ficaram feridas e algumas chegaram a morrer. Tudo isso vai causar um descontentamento muito grande na população russa. E eles vão acabar tomando as ruas em grandes passeatas, greves e muitas manifestações. O czar, ao invés de ficar lá na Rússia para contornar todo aquele contexto político de crise e de revolta, ele resolve ir para a guerra. Lá na guerra ele se esquece do que está acontecendo lá na Rússia. Aliás, alguns historiadores chegam a dizer que ele e a família, eles não tinham muita noção do que o povo passava de verdade, da fome, da miséria, da pobreza, né? Porque talvez se ele tivesse cuidado um pouco disso, a história teria sido diferente, mas em história não existe se. Então vamos para os fatos. O fato é que quem ficou governando a Rússia? A czarina Alexandra e o seu braço direito, Rasputin. O Rasputin era uma figura muito polêmica e nada querida lá na Rússia. O jovem Alexei, filho mais novo do casal Nicolau e Alexandra, ele tinha hemofilia. E o Rasputin ajudava a curar os machucados do menino e conseguia acalmá-lo. Enfim, ele chegou até a ter uma fama de curador. A situação foi ficando cada vez pior na Rússia. O povo começou a tomar as ruas. Ao mesmo tempo, os soldados estavam muito descontentes com tudo aquilo que estava acontecendo lá na Rússia. E os mencheviques acabaram fazendo a primeira revolução. É por isso que eu disse para vocês lá no Instagram que o correto é se dizer as revoluções russas e não a Revolução Russa, porque na verdade foram duas, uma em fevereiro e outra em outubro. É que o nosso calendário tem uma certa diferença, então vocês podem estranhar. O nosso calendário, que é o calendário gregoriano, para nós, a primeira revolução não teria ocorrido em fevereiro, sim em março, e a segunda não seria em outubro, sim em novembro. É só uma curiosidade para vocês terem mais noção. A primeira revolução é a revolução, então, menchevique, é a revolução dos brancos, que tinha como objetivo fazer com que o czar abdicasse ao trono, ou seja, ele saísse do poder. Era uma revolução parlamentar, que tinha como objetivo fazer uma parceria com a burguesia. Essa revolução acabou fazendo com que o czar abdicasse de verdade, só que não teve mudanças profundas na Rússia, já que a Rússia continuou na Primeira Guerra Mundial, não houve nenhum investimento maciço, nem em saúde, nem em educação, e não fez reforma agrária na Rússia, que era aquilo que o povo tanto queria. É por isso que em outubro
os bolcheviques, liderados pelo Lenin, vão fazer a segunda revolução, que é a Revolução Vermelha. Em outubro, nós vamos ter a segunda revolução, a Revolução de Outubro ou Revolução Bolchevique, liderada por Lenin. Lenin vai organizar todas aquelas pessoas revoltosas que tomaram as ruas da Rússia. Também nessa revolução nós vamos ter a participação dos soldados. Os soldados, eles estavam muito descontentes, principalmente porque após a Revolução de Fevereiro, a Rússia ainda continuava na Primeira Guerra Mundial. E, inclusive, durante as manifestações e os protestos, muitos soldados desertaram e acabaram se juntando aos rebeldes. O Lenin, ele acabou ficando muito conhecido porque ele tinha um lema que era tudo que o povo da Rússia precisava de ouvir e queria naquela época: paz, pão e terra. Paz, tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Pão, acaba com a fome que eles tinham. E terra, que era fazer a reforma agrária. Por isso ele acabou ganhando grande notoriedade. E é nesse contexto de transição do governo provisório para o governo do Lenin que nós vamos ter um acontecimento muito cruel, que foi o assassinato da família Romanov. Eles acabaram sendo levados para uma casa que era chamada pelos soldados de Casa de Propósito Especial e acabaram sendo mortos de forma brutal. Eles foram assassinados a tiros. Uma curiosidade sobre esse fato é que durante a fuga, a czarina pegou muitas joias e muitas pedras preciosas. E enquanto eles estavam exilados nessa casa, ela e as filhas costuravam essas joias, essas pedras preciosas nas suas roupas íntimas, porque eles tinham a esperança de escapar daquela casa e voltar a ter uma vida normal, pelo menos. Com isso eles iam ter mais recursos se eles tivessem as joias. A questão é que quando as meninas foram assassinadas, aquelas joias que estavam nas roupas delas acabaram se transformando num verdadeiro colete à prova de balas e elas demoraram muito para morrer. Tinha alguns soldados que estavam bêbados, por isso já não tinham tanta destreza. Algumas das meninas acabaram sendo mortas a golpes de baioneta. Para quem não sabe, baioneta é como se fosse uma faca que colocava-se na ponta das armas, porque elas demoraram muito para morrer. Enfim, esse acontecimento acaba botando fim mesmo na dinastia dos Romanov. O governo de Lenin tem como principais características a nacionalização e estatização de bancos e empresas, o confisco, de propriedades rurais, a reforma agrária, a NEP, que é a nova política econômica, uma constituição e a mudança de nome da Rússia, que agora deixa de ser um país para ser uma confederação, uma união das repúblicas socialistas soviéticas, URSS. E com a morte de Lenin nós vamos ter uma disputa pelo poder entre Trotsky e Stalin, que eram duas pessoas que estavam ali bem próximas ao Lenin enquanto ele governava a Rússia. Enfim, dessa disputa nós vamos ter como vencedor o Stalin, que vai inaugurar uma nova forma de governo e, aliás, muito sangrenta, que será o stalinismo. O Trotsky, ele acaba sendo exilado e morto no México. Só para deixar claro para vocês que para alguns historiadores a Revolução Russa ela não termina aqui, mas o meu vídeo vai ficando por aqui. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só sobre o governo do Stalin, como foi uma forma de governo autoritário e todas as atrocidades que ele cometeu. Muito obrigada. Você é Czar, o mestre dessa terra, o líder de toda a Rússia. Nada jamais ficará entre nós. Isso não quer dizer nada. Os Romanovs governavam a Rússia há quase 300 anos. Nicolau se sentia pressionado para continuar a dinastia e expandir o império. Mas já entramos. Nicolau causou o início do próprio fim. A guerra não ia bem e o setor civil estava pior. Seu filho está muito doente.
Eles precisavam de um milagre. Então, você é Grigori Rasputin. É algo que eu cure. E nosso filho precisa do Grigori. Ele engana você. Não pode permitir que Rasputin controle o país através da sua esposa. O monge tem que ir. A Rússia se rebelou. Quem os mantém no poder? Há manifestantes nos portões. Não era bom para a família. Anastácia! A Rússia tem que mudar. Mas ela já mudou. No caminho da cura à dor. O povo nunca se esquecerá disso. Será que eles vão achar ruim que eu peguei a série da Netflix? Será que era bom falar?